O Senhor, Ele se alegra com aqueles que agradecem, não é isso? Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego deste dia. E a gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida, porque a gratidão, ela produz em Deus os seus olhares virados para nós. E eu quero convidar os amigos, irmãos, para abrir a palavra do Senhor em Mateus, ou melhor, Lucas capítulo 17, versículo 11, glória a Jesus, que mostra um ato de gratidão daquele que foi restaurado pelo poder de Deus. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11, glórias a Jesus, aleluia. Capítulo 17, versículo 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela sempre se preocupou em estar destacando os feitos de Jesus. As palavras de Jesus sempre foram expostas principalmente nos 4 evangelhos, na palavra de Deus, iniciando pelo evangelho de Mateus no Novo Testamento. Nós entendemos que tudo na qual Jesus Cristo de Nazaré se preocupou em mostrar para nós através da Escritura é para que nós possamos ter fé e acreditar que se houve pessoas que antes de nós fora restaurado por Deus, nós também podemos ser. Nós também podemos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos afirma um relato de que haviam numa certa aldeia 10 homens que estavam leprosos. E quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que naquela época alguém que encontrava-se com esta doença, ele não podia estar convivendo no meio de outras pessoas, até porque a lepra era uma doença que passava de uma pessoa para outra tranquilamente. Até pelo vento alguém poderia passar a lepra para outra pessoa. Então os leprosos, eles eram colocados em um determinado local onde ficava somente eles. Eles não tinham contato com a sociedade como nós temos, graças a Deus, hoje, ou como aquelas pessoas estavam naquela época também tinha. Mas eles estavam em uma situação na qual nós podemos dizer que estas situações igualava a muito deles. Primeira situação, a sua miséria. Aqueles homens, todos eles se igualavam em sua miséria. E quando nós vamos dizer assim, mas irmão, miséria não vem de miserável, ou miserável não vem de miséria? Miserável não é aquele que tem muito dinheiro e não quer dar, o povo diz que é seguro, é miserável. Muitas pessoas têm essa palavra miserável como alguém que tem muita coisa e não dá nada a ninguém. Ei, fulano de tal é miserável. Mas a palavra miserável, ela tem o seu significado. Miserável é aquele que vive em miséria, não porque não quer dar nada a alguém, mas é aquele que vive numa situação atribulada, numa situação difícil, numa situação de muita fome, numa situação de muita nudez, numa situação na qual fazia com que estes homens se igualassem. E a palavra do Senhor nos afirma que estes homens, eles de longe
muito longe, eles gritaram por Jesus. Mas quando eles gritam por Jesus, eles chamam a Jesus por um título. Chama Jesus de mestre. E aqui nós já aprendemos uma lição. Nós deixamos às vezes de receber de Deus as suas bênçãos, as suas dádivas, as curas e os milagres, porque nós não o reconhecemos como mestre em nossa vida. Nós não o reconhecemos como Senhor em nossa vida. E às vezes é necessário nós entrarmos numa situação de miséria, numa situação de decadência, numa situação de tristeza, para que possamos recorrer até Jesus como a última instância para a nossa vida. Mas existia também outra coisa que igualava aqueles homens, o seu grito por socorro. Todos eles gritavam por socorro. E quando viram Jesus passando pela Samaria, indo até a Galileia, eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. A princípio, irmãos, nós podemos entender que o homem, quando está nas maiores dificuldades da sua vida, ele se rende a Deus. O homem, quando está nas maiores tribulações da sua vida, ele se rende a Deus. Mas quer saber, quando o homem se fecha para Deus, é quando está tudo bem na sua vida. Quando está tudo em paz na sua vida, nós costumamos às vezes dizer: não quero saber de Jesus, não quero saber desse Jesus. Mas quando nós somos acometidos por situações adversas na nossa vida, nós até encontramos Jesus, mesmo deixando Ele em última instância, em último local. A palavra do Senhor nos afirma que aqueles homens levantaram a voz e chamaram Jesus de mestre. E quando chamaram Jesus de mestre, também clamaram pela misericórdia deles. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus olha para onde eles estão, diz: vendo eles, diz: ide e mostrai aos sacerdotes. Porque era costume naquela época, irmão, a lei dizia que alguém que estava com lepra, quando era curado, precisava ir até o sacerdote. Chegando ao sacerdote, o sacerdote faria uma análise, examinaria ele do pé à cabeça, para saber se realmente ele estava ou não com a lepra. Jesus já havia curado aqueles homens e disse: ide e mostrai aos sacerdotes. A Bíblia nos afirma que no versículo 14 ele diz: e aconteceu que indo eles ficaram o quê? Limpos. Sabe qual é o nosso maior problema? Não clama por Jesus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Não chama Jesus de mestre. Não reconhece a Jesus como nosso mestre. Aí depois, irmãos, nós não sabemos o que fazemos, porque sempre nós nos permitimos ir até ao final para ir até Jesus. Sempre nós nos permitimos deixar Jesus por último. Mas a palavra do Senhor nos afirma que Jesus curou aqueles homens. Mas a diferença destes homens começa agora, porque a Bíblia nos afirma que os 10 foram curados, mas somente um veio agradecer. E a pergunta que eu faço nesta noite é: você é os 9 ou você é um? Você é os 9 que recebeu a cura, ou você é só aquele que disse: eu fui curado, mas eu vou voltar até Ele e direi: Senhor, obrigado porque eu fui curado, obrigado porque eu fui restaurado, obrigado porque Tu limpou-me dali a lepra, obrigado porque agora eu posso entrar na cidade de Samaria, obrigado porque agora eu posso ir até ao meu convívio familiar, obrigado porque agora eu posso ir em qualquer lugar e não serei barrado, não precisarei andar com capas escondido. Será que tu tens reconhecido a Jesus como mestre e Senhor da tua vida, para que o Senhor possa te conduzir a lugares aonde você e eu não poderíamos ir? Jesus olha para aqueles homens, determina a sua cura e a sua transformação. E quando isso acontece, a palavra do Senhor nos afirma que um veio até Jesus. Veio até Jesus. Isso me faz lembrar a passagem que diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos.
muitos estão sendo chamados, mas é você quem diz: Senhor, eu quero ser um escolhido, porque chamado todos nós somos, agora escolhidos, essa decisão, ela parte de nós. Assim como aqueles homens estavam leprosos, nós também podemos estar leprosos espiritualmente, a nossa alma precisando de Jesus, precisando de uma transformação interna na nossa vida. E às vezes nós não entendemos porque quando estamos vendo numa rede social, numa estação de rádio, um louvor, e aquele louvor ele começa a falar conosco, isso é um indício de que você está precisando de uma cura espiritual, a cura da alma. Esses homens, eles foram curados em seu lado físico. 9 receberam a cura física, mas não receberam a espiritual. Um recebeu a cura física e este um também recebeu a cura espiritual, porque só agradece a Deus aquele que está curado espiritualmente. Só agradece a Deus aquele que diz: foi Jesus, eu preciso ser grato. Foi Jesus, eu preciso ser grato. É Jesus e eu preciso ser grato. É Ele, é o Mestre. Foi Ele que mudou a minha vida. Foi Ele que mudou a minha estrutura. Foi Ele que transformou a minha maneira de pensar. É Jesus, será Jesus. Isso prova que Jesus está limpando a tua lepra espiritual. Ele volta até Jesus e prostra-se diante de Jesus. Coloca o seu rosto aos pés de Jesus e agradece ao Senhor, porque Ele foi quem curou. E a gratidão, ela precisa ser constante, porque senão a ingratidão, ela toma conta de nós. Os irmãos sabiam que quanto mais nós agradecemos, menos ingratidão nós temos, mas quanto mais ingrato nós somos, mais a gratidão se afasta. Aleluia! Então, nós, irmãos, nós podemos entender por esta palavra que nós estamos ouvindo nesta noite, que nós estamos lendo nesta noite, que o Senhor, Ele está atento ao meu e ao seu clamor. Basta somente a gente dizer: Mestre, Mestre, resolve a minha vida, Mestre. Mestre Jesus, resolve a minha vida. Eu acho que eu já falei um testemunho que aconteceu aqui comigo no começo da minha fé. Eu estava com um problema pessoal na qual eu fiz uma prova com Deus. Eu disse ao Senhor, e antes de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus da maneira que nós conhecemos hoje, conhecemos pouco, mas desde o início, mas aos poucos vamos crescendo em fé. E uma certa vez eu passei por uma dificuldade que me deixou tão preocupado, que eu fiz uma prova com Deus. Eu disse: Senhor, se Tu realmente existe, ó Deus dos crentes, se Tu realmente existe, eu preciso que o Senhor responda a minha petição até o dia 18 de março, às 5 horas da tarde. Faltando 10 minutos do dia 18 de março para 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação, e a ligação dizia assim: Ariclenes, está tudo certo, não tem problema nenhum, está tudo resolvido. E aquilo me fez acreditar que o Senhor estava ouvindo o que eu estava falando. E sabe, todas as vezes que você coloca o joelho no chão, Jesus está ouvindo as suas orações. Todas as vezes que você agradece, Ele também está ouvindo as suas orações e se alegra. Todas as vezes que você coloca o teu joelho no chão de Jesus, eu quero ser grato ao Senhor por este dia, pelo fôlego de vida que Tu me dá, porque o Senhor é que me dá saúde e me dá alegria. O Senhor está contemplando e está se alegrando com o seu ato. A palavra do Senhor diz que Jesus faz uma pergunta para aquele único homem que voltou. Jesus olha para ele e diz assim: não foram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Jesus está dizendo: um foi grato, 9 foi ingrato. Um recebeu a cura espiritual, 9 recebeu somente a cura física. Jesus está nesta noite procurando pessoas que agradecem, procurando pessoas que querem ser restauradas espiritualmente, pessoas que querem ser transformadas pelo poder da Tua palavra,
pessoas que querem viver novidade de vida, ser chamados de nova criatura em Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala, não houve quem voltasse, somente este. E ele diz assim para aquele homem: levanta-te, a tua fé te salvou. A tua fé te restaurou, a tua fé te transformou. E a prova, irmãos, de que aquele homem estava transformado não era a sua cura física, mas o seu ato de gratidão. Não era o que Jesus havia feito em seu corpo, mas era o que Jesus havia feito na sua alma, que era transformado e feito com que ele pudesse agradecer a Deus. A graça de Deus é quem nos faz chegar até aqui e agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem nos concedido. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.